Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Célia Silveira, aluna da Vivência do Ilustrador. O objetivo desse desenho, ou RAF, como a gente chama na nossa área, é fazer um esboço da ilustração que ela vai publicar no livro Ilustríssimo Circo, que é um livro que eu faço com os alunos, que cada um publica uma ilustração e um texto num livro coletivo. Esse programa tem vários objetivos. Um deles é ensinar como é o processo, outro também é já ter uma ilustração publicada no portfólio. Se você quiser saber mais sobre isso, basta ler a descrição aqui abaixo. E a primeira coisa que eu sempre comento é que o aluno tenha deixado espaço para o texto, e a Célia fez direitinho. Isso é muito importante, porque às vezes a gente faz uma ilustração e depois coloca o texto e um fica competindo pelo lugar com o outro. E o editor provavelmente vai privilegiar o texto e vai acabar escondendo a ilustração. Então, quando a gente faz um esboço e considera o texto, a gente faz com que a ilustração e o texto trabalhem conjuntamente no livro. A segunda coisa é que o RAF, ou esboço, esteja bem nítido, e no caso dela está perfeito. A gente consegue visualizar exatamente aquilo que ela está planejando. Quando você faz um esboço, ou RAF, tem que lembrar que aquilo que você está apresentando para o teu editor é aquilo que ele espera que você faça. Então, não adianta fazer um esboço e depois mudar tudo. A ideia é você fazer o esboço, ou como eu já disse, o RAF, para que ele veja qual é a tua intenção, porque o editor não tem como saber aquilo que está dentro da tua cabeça. Então, esse é o objetivo do RAF. E se o editor ou o seu cliente quiser alguma mudança, ele pode pedir antes que você comece a fazer a ilustração propriamente dita. Uma coisa muito interessante aqui do personagem que a Célia fez, que é o baleiro, é que ele está numa posição abaixada. É uma posição que mostra que ele está servindo as pessoas. Ele também está abaixado para chegar no nível da criança, na altura dela, está olhando nos olhos. Olha só a expressão dele, como mostra que ele está feliz nesse momento em que ele está levando os doces para as crianças e a alegria delas também. Uma coisa que eu diria para ela é colocar aqui também as balas, já que ela fala do baleiro que vende balas e pirulitos. Talvez ele pudesse ter as balas em algum outro lugar, não sei como ela faria, qual solução que ela apresentaria, mas fica a sugestão. Algo que eu acho importante ressaltar é que a cabeça dele está muito baixa aqui. Geralmente o crânio vem um pouquinho mais para cá, assim, vem um pouquinho mais para frente. Então, acho que ela poderia dar uma ajeitadinha aqui. E não só nele, nesse menino aqui também, que está com a cabeça bem reta aqui, que faça um pouquinho mais arredondada, para não ficar tão diferente da anatomia do ser humano. Como eu sempre digo, não é obrigatório fazer com anatomia perfeita. No entanto, é bom a gente seguir algumas pequenas regras para que a ilustração fique harmoniosa. Aqui, onde estão esses dois personagens, eles estão na mesma altura. Dá a sensação que eles estão numa fila. Se essa é a intenção, ok, tudo bem. Mas eu faria ele ou um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás para não ficar tão na mesma altura, para dar a sensação que ele está um pouquinho mais para frente, para não ficar imediatamente atrás. Aqui também, onde está a sainha, não fazer ficar junto aqui, tão na tangente com essa linha. Uma coisa muito interessante que ela fez foi essa cerquinha aqui, com a plateia aqui atrás, que tem um pouco de perspectiva e dá essa sensação de profundidade. Achei que ficou excelente. Sobre o ratinho, vou ampliar aqui para a gente poder ver ele melhor. O pezinho dele ficou muito comprido, parece que ele está solto aqui. Acho que precisa dar uma olhadinha um pouco mais na anatomia do ratinho, ver uma imagem, uma foto, para visualizar bem como que é essa anatomia dele, de forma que não pareça que ele está com o pezinho caído. Algo que ela pode fazer são alguns estudos do ratinho, para depois escolher qual ela vai colocar aqui. Outra coisa também é que o ratinho está só olhando. E essa é a nossa primeira ideia quando a gente pensa. Eu também já desenhei ratinho olhando o que está acontecendo, e também fiz ele em várias páginas do livro acompanhando os personagens. Mas seria interessante colocar aqui no nosso livro, como é um personagem que vai aparecer em várias ocasiões, colocar ele fazendo alguma outra coisa. A minha sugestão seria colocar ele fazendo alguma coisa divertida para entreter a criança, ou alguma coisa até que surpreenda o leitor. Algo relacionado ao baleiro, por exemplo. Para finalizar, queria comentar aqui sobre a caixinha de pirulitos. Sobre os pirulitos, ela poderia fazer eles um pouquinho mais arredondados ou, quem sabe, embrulhados.
até com alguns detalhes, uma estampa, por exemplo. Poderia também fazer outros tipos de pirulito, por exemplo. A mãozinha aqui também, poderia dar uma olhada como é a mãozinha segurando o pirulito, refinar um pouquinho para que fique mais parecido com ela segurando, que seria mais ou menos assim. Talvez a caixa não tão colado no corpo da menina, porque dá a impressão que ele está empurrando a caixa nela. Por fim, quero dizer que a narrativa visual está muito adequada, os dois estão combinando muito bem em texto e ilustração, estão trabalhando muito bem em harmonia, e quero agradecer a Célia por ter enviado, a você que está assistindo, e desejo uma ilustrada semana. Obrigada e até mais!